Oi, vamos continuar nossos estudos de redação. Então, você acompanha na sua apostila, nas páginas 38 a 41, por favor. Nesta aula de hoje, o tema é desastres ambientais, causas e consequências no contexto brasileiro atual. Antes de nós comentarmos este tema aqui, nós vamos lá no final da página 39, por favor, vai lá na sua página 39. Aqui, ó, bem no finalzinho da página, você vê que a proposta trouxe o seguinte também, além do tema, trouxe aqui. Ao desenvolver o seu texto, aborde os seguintes aspectos. Então, já há aqui os aspectos que você vai abordar no seu texto. Está pedindo que você defina o conceito de ecocídio e qual a finalidade de combater o ecocídio, que você cite exemplos de desastres naturais que se enquadram nesse conceito, ou seja, desastres naturais que podem ser considerados um ecocídio, e comente acerca dos impactos provenientes desses desastres na sociedade contemporânea. Então, quando nós temos um tema para discorrer sobre ele, como por exemplo aqui, desastres ambientais, causas e consequências no contexto brasileiro atual, em geral, eu vou ler os textos de apoio, juntar com a minha experiência de vida e tirar dali a minha tese, formar minha tese e também as ideias que eu vou desenvolver para comprovar a minha tese. Só que hoje nós não temos uma redação aberta, nós temos uma redação fechada. A banca já trouxe os critérios que você deve abordar. Então, nós vamos ler os textos de apoio, somar com nossas experiências para nós podermos desenvolver aqueles aspectos que a banca exigiu. Então, vejamos, desastres ambientais. Então, desastre é coisa negativa, é coisa ruim, é coisa prejudicial. Ambiental, então é no meio ambiente. Causas e consequências. Causas, alguma coisa provocou. E consequências, isso tem resultado, é lógico. Eu tenho que observar que a banca quer que eu fale desse tema no contexto brasileiro. Então, eu não tenho que me preocupar com desastres ambientais que aconteceram lá fora, fora do país. É no Brasil e não tem que ser coisa muito remota, muito antiga, e sim coisas atuais, acontecimentos mais próximos da nossa vivência, ok? Então, vamos ao primeiro texto. Lembrando, olha, nós temos que saber definir ecocídio e por que combatê-lo, nós temos que saber citar exemplos de ecocídio e nós temos que saber dizer consequências de tal crime, ok? Então, vamos lendo e já buscando ideias para nós sabermos desenvolver aqueles aspectos. A Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei 2787/2019, que tipifica o crime de ecocídio quando, quando a pessoa está definindo, ó, já está ajudando a gente. Quando a pessoa causa desastre ambiental com destruição significativa da flora e da fauna. É isso mesmo, a destruição significativa da flora e da fauna, porque eco, do grego eco, quer dizer casa, quer dizer habitat, quer dizer ambiente. Então, beleza, estamos nos situando na palavra e vendo mais alguns detalhes que nós poderemos acrescentar na definição de ecocídio para que nós não copiemos isso aqui. Eu tenho que definir, aqui tem a definição. Então, nós vamos tentar parafrasear essa definição, vamos tentar acrescentar mais alguma informação para definir esse termo, para que nós não fiquemos só com palavras dos textos de apoio, senão será plágio e nós poderemos ser eliminados, ok? Aí nós temos o sufixo sídio, que é muito conhecido, ele aparece em muitas palavras, por exemplo, suicídio, formicida, genocídio, inseticida. Então, é aquele sida
que significa, que vem do latim e significa que pode matar, ok? Que pode matar. Então, tá certinho o que foi a definição aqui, ó, ecocídio. Então, é que pode matar, por exemplo, o meio ambiente. Então, é causar desastre ambiental com destruição significativa da flora e da fauna. Aí, como o primeiro critério lá é definir e dizer por que devemos combatê-lo, então aí a gente já começa a pensar aqui, ó, se nós destruirmos o meio ambiente, se nós destruirmos significativamente a flora e a fauna da região em que vivemos, do lugar onde habitamos, consequentemente, nós vamos estar prejudicando a vida do ser humano também, a nossa vida também, não é a flora e a fauna que vão ser prejudicadas, não. Nós precisamos disso para sobreviver, para que haja vida no planeta. Então, com certeza saberemos definir ecocídio e saberemos dizer por que ele precisa ser combatido. Então, é aquilo que nós já estamos pegando neste início de texto de apoio. Desastres ambientais no Brasil. Veja bem, lá tem que citarmos exemplos de desastres ambientais que estão incluídos, que possam ser incluídos no exemplo de ecocídio. Então, vamos ver se aqui nós vamos tirar ideias. No Brasil, os desastres ambientais dificilmente são provocados por efeitos naturais, porque existem os desastres ambientais que acontecem naturalmente, mas, por exemplo, um tsunami, por exemplo, ninguém provoca o tsunami, ele acontece, né? Um maremoto, um terremoto, acontece naturalmente e vai ter consequências graves, sim, mas esse está fora do nosso alcance de prevenir, né? Eu acredito. Mas existem aqueles que poderiam ser prevenidos para não acontecer. Então, dificilmente são provocados por efeitos naturais aqui no Brasil, né? Aqueles de grande magnitude, como tsunamis, terremotos e outros, porém muitos deles são provocados. Estes aqui que são provocados pela ação humana são os que nos interessam diretamente no nosso texto, porque nós vamos falar de ecocídio. Então, ecocídio é aquele que vai, né, provocar a morte do sistema, né, do ecossistema, por exemplo. E aqui vem dois maiores desastres ambientais no Brasil, mas eu acho que vai ter mais aqui. Acidente radioativo em Goiânia, 1987. Talvez muita gente não se lembra, né, por causa do tempo que aconteceu, mas é atual. Isso é atual, além de que os efeitos desse acontecimento ainda ecoam nos dias de hoje. Claro, com menos intensidade, lógico, mas ainda há sequelas, né? Esse é considerado um dos mais graves casos de radiação em todo o mundo, considerando o uso de um material radioativo chamado Césio-137. O motivo inicial de tudo foi a violação de um aparelho radiológico por dois catadores de lixo. O aparelho se encontrava em um hospital abandonado. No processo, os dois encontraram um pó branco que tinha a capacidade de emitir uma luz azulada. Ao deslocar esse pó para outros pontos da cidade, eles acabaram contaminando o ar, solo, água e também muitas pessoas. Repare que aqui, olha, acabaram contaminando o ar, solo, água e também muitas pessoas. Por que isso aqui é importante? Você está lendo o texto, você sabe que você tem que falar de consequências no seu texto, então isso aqui já é né, já são alguns exemplos de consequências. Rompimento da barragem de Mariana, em Mariana. Aqui já está mais recente. Todos vão se lembrar disso nos noticiários televisivos. O rompimento da barragem da empresa Samarco, deixa eu ver esse aqui, parece que o nome da barragem é Fundão. Então, já vou colocar aqui. Da barragem de Fundão, da empresa Samarco, que é controlada pela Vale, que acarretou a liberação de cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos na cidade,
e inundou o distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, deixando 19 mortos, né? É discutível, será que foram só estes aqui mesmo, né? Mas, além dos mortos, os impactos ambientais pelo rompimento da barragem são enormes, como contaminação de rios e mares pela lama, a morte de milhares de espécies de peixes, soterramento de nascentes, destruição da vegetação, comprometimento do solo, entre outros. Olha aí, grifamos mais consequências de desastres ambientais, ok? Vamos para frente. Então, temos exemplos e consequências aqui. Dá para você perceber que nós estamos nos munindo de conteúdo para colocarmos no nosso texto. Tragédia em Brumadinho, mais recente ainda, ó, 2019. A tragédia em Brumadinho ocorreu em decorrência do rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração pertencente à Vale. Casas foram, olha que mais consequências, ó, casas foram destruídas, muitas pessoas morreram. O rompimento da barragem Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, é mais um triste capítulo da história dos desastres ambientais, ó, tá vendo? Nosso tema, em nosso país, e, ó, nosso tema. Uma barragem pertence à mineradora Vale, uma barragem pertencente à mineradora Vale rompeu-se no dia 25 de janeiro de 2019, desencadeando uma onda de lama que destruiu casas, vegetações. Olha mais consequências aqui, ó. Uma onda de lama que destruiu casas, vegetações e matou várias pessoas e animais, ok? Então, você está pegando o que aqui? Mais consequências de, né, mais impacto que os desastres ambientais provocam na natureza e na vida das pessoas. Desastres ambientais causados pelo homem. Infelizmente, os 3 casos citados anteriormente são de desastres ambientais causados pelo homem, bem como outros que acabam manchando a nossa história e trazendo tantos efeitos negativos para a sociedade. Efeitos negativos para a sociedade. O grande ponto é que a maior parte dos desastres, não somente no país, mas também como no restante do mundo, são, na maioria das vezes, provocados por motivos que poderiam ser evitados. A maioria é falta de estrutura nas construções que eles fazem, por exemplo, nas barragens, falta de fiscalização, e aí, um dia, acontece o desastre. A presença de uma estrutura, olha aí, ó, a presença de uma estrutura mais precária por parte de grandes corporações e suas instalações, e até mesmo a ausência de manutenção qualificada, né? Tanto a ausência da manutenção qualificada como a ausência também de fiscalização, né? Podem ser as principais responsáveis por muitos acidentes e tragédias semelhantes às que foram provocadas pela Samarco, por exemplo. Desastres ambientais. Qual o preço do desenvolvimento? Se formos impor um preço para o desenvolvimento e a sua associação por parte dos desastres ambientais, a resposta seria uma só: caro, caríssimo. Os danos ao meio ambiente não somente atingem plantas ou animais, mas também trazem muitos efeitos nocivos para o solo, a água e o ar, afetando a todos nós. O desenvolvimento é algo que, de fato, impulsiona o homem. O homem quer progredir, o homem quer desenvolver, ele é impulsionado a isso. Mas ele gera, né, gera progresso, o desenvolvimento, e até mesmo permite que procuremos atestar nossas mais profundas capacidades e adaptações. Mas, quando feito de forma inconsciente, nos afasta do nosso elo mais profundo e importante, o nosso planeta. Porque isso aí vai repercutir na vida do planeta. Se o planeta morre, é porque nós já morremos muito antes, ok? Então,
Diante disso, os desastres ambientais são uma das maiores preocupações dos tempos atuais, principalmente porque os efeitos são arrastados por anos e mais à frente, e por anos e mais anos à frente, e reverter essa situação dependerá da forma de como encaramos a nossa existência. Na realidade, muitos dos acontecimentos são irreversíveis, não tem como voltar, né? E fazer de novo. Por exemplo, a vida das pessoas, né? Que morrem, né? Então não vai voltar nunca mais. Então muitas consequências são irreversíveis, mas o que pode ser revertido depende de como encaramos a nossa existência, né? Como vivemos neste mundo para que o planeta continue existindo. Aí então chegamos aqui nos nossos aspectos que devemos abordar. Então já sabemos quais são eles, já vamos passando para aquela parte em que nós vamos fazer aquele projeto, aquele esqueletinho do nosso texto. Então, recordemos aqui, nosso texto vai ter 5 parágrafos. A introdução, onde você vai apresentar o tema que vai ser discutido. Depois, nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Ó. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafos vão ser de desenvolvimento. Vai ser o momento em que nós vamos esclarecer o que nós apresentamos aqui na nossa introdução. E depois, lá no último parágrafo, o quinto, a conclusão. Né? Então, aqui eu vou discutir aquelas ideias apresentadas lá, vou esclarecer o que apresentou aqui na introdução e aqui eu vou finalizar de uma forma que as ideias fiquem bem amarradas, ok? Ou seja, bem consistentes. E, claro, como a maioria dos estudantes de redação se preparam para o Enem, nós temos que apresentar aqui a solução, uma proposta de intervenção, ok? Uma possível solução, né? Então, nós começaremos a citar o que é que eu vou colocar na minha introdução. Então, na minha introdução, eu vou ter tema ou tese, eu lanço o nome do tema da minha tese, do argumento 1, que eu vou desenvolver no segundo parágrafo, do 2, que eu vou desenvolver no terceiro, e do terceiro argumento que eu vou desenvolver no quarto parágrafo. Isso quer dizer que eu devo ir fazendo um esqueletinho de texto, mais ou menos assim. O tema qual que é mesmo? Vamos ver aqui na apostila. Desastres ambientais. Só para a gente não ter que ficar voltando às vezes página. Então, vamos fazer bonitinho. Desastres ambientais, 2 pontos, causas e consequências no contexto brasileiro atual. No contexto brasileiro atual, ok? Não fique desanimado, não fique desanimada de estudar redação. É bom demais, é bom nós irmos colocando no papel as nossas ideias. Não é tão simples assim? Não tem problema. É com a prática que nós vamos melhorando. Então, vamos lá. A minha tese, depois de ler tudo isso aí, eu tenho uma opinião. Depois de ler, de me, como diz assim, me informar e de viver muitas notícias, muitos acontecimentos, vendo o sofrimento das pessoas, vendo a destruição do meio ambiente. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, sim. Então, essa minha opinião é a minha tese. Então, eu vou colocar aqui a minha tese. Então, eu estou concluindo aqui, chegando a seguinte ideia, que um desastre ambiental, então vamos lá, um desastre ambiental é isso que você tem que fazer, você tem que tirar uma opinião daquilo que você leu, daquilo que você tem que discorrer. Então, um desastre ambiental afeta
negativamente, é lógico, só de falar que é desastre é negativo, né? Afeta negativamente o ecossistema, então eu vou falar do ecossistema, que aí eu sei que está envolvendo as plantas, os animais, etc. e tal, que formam nossa natureza, o ecossistema de uma região. Um desastre ambiental afeta negativamente o ecossistema de uma região e, claro, consequentemente, a vida humana. Então, esta é a minha opinião, é a minha tese. Bom, então, se o desastre vai afetar negativamente o ecossistema de uma região e a vida humana, eu preciso combatê-lo, né? Então, esse desastre ambiental requer um combate. Bom, mas eu vou parar por aqui para não ficar muito grande. Agora, o que eu vou definir no meu texto? Se eu não tivesse aqueles aspectos relacionados lá no final da página 39, então é a hora que eu tenho que definir para comprovar essa minha tese aqui, o que eu vou discorrer ao longo dos 3 parágrafos de desenvolvimento para comprovar isso. Mas como a banca já pediu que ela quer que eu aborde, então, mas eles vão se encaixar no que eu pensei. Então, para isso, para comprovar o desastre ambiental, que afeta negativamente o ecossistema, eu tenho que lembrar que os maiores desastres ambientais e os que mais afetam a natureza e a vida humana no nosso país são aqueles provocados pelo homem. Então, eu tenho que falar de ecocídio ao longo do meu texto e ele é o primeiro aspecto lá que a banca pediu. Então, tem que falar de ecocídio. Aí, para poder esclarecer melhor o que é ecocídio, eu vou citar exemplos de desastres ambientais que possam estar inclusos dentro do termo ecocídio. E é o segundo aspecto que a banca pediu lá. Então, para eu não me perder, eu estou definindo aqui o que é que tem que aparecer no meu texto. E depois, no terceiro aspecto, a banca falou de consequências. Então, beleza, já estou com tudo aqui na cabeça. Com essa leitura aí, nossa, 30 linhas vai ser pouco demais para poder expressar essas ideias. Mas nós vamos dar um jeito de resumir. Então, aqui na sua apostila, eu coloquei esse quadro dessa forma. Argumento mais importante, depois argumento 2, depois argumento mais importante, só porque nesse contexto não dá para eu pensar qual ali que é o mais importante, qual é o menos importante. Neste contexto em que estamos trabalhando hoje, o primeiro tem que ser ecocídio mesmo, é definição de ecocídio. Então, se o primeiro argumento que eu vou fazer, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é definir ecocídio, então eu vou só começar aqui, que nós podemos dizer lá que ecocídio, né, por exemplo, ecocídio é, aí você lembra bem, né, que é o crime, então eu posso falar é o dano, aí esse dano é enorme, então eu posso falar que é enorme, ou posso dizer extensivo, que continua com a ideia de grande abrangência, mas vou mudando palavras, né? E o que ele faz? Esse dano extensivo faz o quê? Ele provoca, ele destrói, né? Ele destrói todo o local, às vezes totalmente, mas às vezes só parte. Então, eu posso dizer que ele destrói parcial ou totalmente, ok? Parcialmente ou totalmente, mas quando termina em mente, nós podemos colocar o sufixo mente só na última palavra, tá? Parcialmente ou totalmente. Então, o mente só na última. Então, destrói parcial ou totalmente, eu já sei que é o ecossistema, não precisa de eu colocar isso aqui, para poder, isso aqui é só uma organização. Aí eu posso dizer também que no
já que eu estou definindo ecocídio, lembrar que nosso contexto é o contexto brasileiro. Então, eu falo que no Brasil, nos últimos anos, por exemplo, ou nas últimas décadas, tanto faz, melhor nas últimas décadas ainda. Mas eu já comecei aqui nos últimos anos, depois a gente muda lá, ok? Isso aqui é para nós termos um direcionamento. Nos últimos anos, o que tem acontecido nos últimos anos, né? Nós podemos dizer que aconteceram vários crimes contra o meio ambiente que podem ser classificados como ecocídio. Então, aqui, nós vamos colocar vários crimes ambientais. Só para eu lembrar, então, se é crime ambiental e é o ecocídio, ok? Então, nem vou colocar aqui para que não preencha tanto, que o espaço aqui é pouco, ok? Mas aqui a gente está lembrando que, então, depois aqui, olha, e eu posso até pensar que esta parte aqui de definição, até falar que destrói parcial ou totalmente o ecossistema de uma região, é um período. Aí, no mesmo parágrafo, o segundo período pode ser falando de que no Brasil, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem ocorrido vários crimes ambientais provocados pela ação humana, né? Então, para você ver que eu já estou completando as frases aqui. Aí, desta forma, aí eu deixo aqui para ir continuando depois, certo? Só para você lembrar que isso aqui é só um começo. E vamos ver mais um terceiro período, é bom, não tem que ser 3 períodos aqui em cada parágrafo, mas fica bem legal, bem bonitinho. Cada parágrafo, assim, tiver 3 períodos, fica ótimo, tá? Fica uma aparência boa o texto. Então, aí eu posso dizer, já que eu vou falar do ecocídio, eu vou falar que no Brasil, aí eu vou dizer que, como isso é um crime, né? É um crime contra a natureza, é um crime contra a vida humana. Então, é mais do que razão, não é mais que suficiente que ele seja combatido. Então, você pode observar que desta forma aqui, depois que nós transformarmos isso aqui em períodos bem organizadinhos, você vai ter um parágrafo, mais ou menos umas 5 linhas, 6 linhas no máximo, vai ter um parágrafo bonitinho, com 3 períodos, ficando dentro daquele esquema que agrada os examinadores, viu? E você está dentro do que a banca está pedindo. É isso que ela pediu no primeiro lá, né? No primeiro aspecto. No segundo aspecto, então, que é o nosso argumento 2, lá está pedindo o quê? Que nós citemos exemplos. Então, aqui tem aqueles que nós vimos na nossa apostila e vamos pensar em outros também. Por exemplo, em 2011, ocorreu um vazamento extensivo de óleo, muito grande de óleo, na Bacia de Campos. Bacia de Campos. Então, na perfuração de poço de petróleo, houve um vazamento muito grande de óleo aqui nessa bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2011. Quando a gente sabe, né, a data, a gente coloca, é bom. Depois, né, na sequência, foi o rompimento, nós podemos citar o rompimento, né, das barragens, ó. Então, eu só vou colocar aqui para lembrar de que mais que eu vou falar. Rompimento das barragens, que aconteceu bem próximo do outro, né? Uma foi 2011, a outra foi 2000 não, foi muito próximo, não, 2011, não, 2015, né? Então, rompimento das barragens. Que barragens são essas? São aquelas duas lá, ó. É de Fundão, e lá aquela lá de Mariana, né? Então, vamos colocar aqui, para não esquecer, ó. Mariana, Minas Gerais, e a de, como é que chama a outra? Brumadinho, né? A de Brumadinho.
também em Minas Gerais, né? Região metropolitana de BH, certo? Então, isso eu vou colocar aqui para a gente esquecer, aqui, ó. Região metropolitana BH. Só que, ó, isso aqui é um rascunho, só para não esquecer que isso aqui é importante ser dito, tá? Esta última aqui aconteceu em 2019, bem recente, né? Beleza. Aí já pode ser um período. Vamos colocar ponto e vamos passar para outro incidente, outro desastre natural. Vamos pensar agora, né? Quer dizer, aqui a gente soma, aqui é hora de falar assim, ó. Além disso, né? Nós podemos citar também, então, podemos citar também focos de incêndio na Amazônia. Olha, sempre teve focos de incêndio na Amazônia, mas focos de incêndio não é da, não, é na, ok? Na Amazônia. Focos de incêndio na Amazônia. Sempre teve, mas 2019 foi recorde, entendeu? Foi recorde. Então, isso precisa ser comentado. Além disso, olha, ó, mais uma soma, né? Nós temos que falar também do desmatamento desordenado, viu? O desmatamento também tem crescido muito, ok? Então, olha, ó, já vão dar 3 períodos e você tem o quê? Você tem muitos exemplos aqui de ecocídio, o vazamento de óleo na bacia de Campos, 2011, o rompimento de 2 barragens, a de Fundão em Mariana, essa aqui foi em 2015, esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui, ó, 2015, a de Brumadinho, em 2019, na região metropolitana de BH, depois, aí, pode colocar ponto, já citou bastante aí no período. Além disso, podemos citar também focos de incêndio na Amazônia, que sempre existiram, mas que em 2019 bateram recorde. Aí, ó, tá vendo? Posso colocar outro ponto para não ficar períodos longos e pode, né, e acrescenta-se, né, e para piorar ainda a situação, né, para desastrar mais ainda a situação, já que estamos falando de desastres ambientais, não podemos não podemos agora, viu? Mas lá você não fala podemos, na primeira pessoa, não. Fala assim, ó, não se pode esquecer que o desmatamento na Amazônia também tem crescido assustadoramente no ano de 2019, né? Ótimo, pronto, você já tem muito exemplo aqui, já vai dar um parágrafo bem consistente. Agora vamos para o último parágrafo de desenvolvimento, que são as consequências. Aí nas consequências, nós já vimos muitos lá. Primeira coisa que eu preciso saber abordar é que, em geral, as consequências, os impactos são irreversíveis. Ou seja, são coisas que não dá para poder consertar, não. Acabou, certo? Então, a gente precisa, essa palavra também, esse adjetivo irreversíveis aqui é bom de ser usado lá. Por que que é irreversível? Olha, porque vai destruir, destrói, acaba mesmo, ou direto ou indiretamente, não vou colocando tudo porque senão não cabe, mas destrói o ecossistema, né? Nós dizemos parcial ou totalmente, mas destrói uma determinada região. E aí? E daí? Olha, se está destruindo o meio ambiente, saiba que não afeta, né? Se está destruindo o ecossistema, não afeta só plantas e animais, não afeta só o meio ambiente, não. Viu? Nós precisamos do meio ambiente para sobrevivermos. Então, afeta também a vida humana. Como que afeta a vida humana? Bom, porque aí vai reduzir biodiversidade, vou só falar agora, a gente escreve depois. Olha, vai reduzir a biodiversidade, vai reduzir a flora e a fauna, animais e plantas. E isso vai
influenciar negativamente na vida humana, porque muitas pessoas precisam daquele ambiente para sobreviver. Por exemplo, vamos supor, matam muitos peixes nos rios, e aquele que vive da pesca? Está comprometida a renda dessa pessoa, né? E sem contar, nesse caso, de comprometer a vida daquele que, né, que vai perder seu meio de ganhar o pão, por exemplo, e os que morreram, né? E os que perderam casas. Dependendo do desastre ambiental, então, não só perde vida humana, nós vamos ter também vida humana perdida, para lembrar que morte de muitas pessoas, nós vamos ter contaminação do solo, nossa, demais. Contaminação, ó, aqui nessa contaminação eu poder citar várias coisas, você vê? Contaminação do solo, da água, do ar, viu? Do ar. Por exemplo, se for um desastre de acordo com aquele do Césio 137, né? Então, é radiação, então vai estar poluído até o ar que a gente respira. E outros desastres que provocam poluição também, então vão afetar o ar, vão contaminar o ar. Então é o solo, é a água, é o ar, acaba com mananciais, ou seja, os recursos hídricos. Então, que, ó, vamos falando, nós vamos lembrar depois, ok? E também, com certeza, com essa contaminação de tudo aqui, com certeza também vai ter alteração climática. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Alterações climáticas também acontecem, com certeza, e tudo vai prejudicar a vida na Terra, ok? Então, quando falamos que vai prejudicar muito a vida humana, não é só porque uns morrem, outros vão ficar sem, né, emprego. Então, vamos lembrar aqui, ó, vamos lembrar que, dependendo do desastre ambiental, morre muita gente, morre muita gente fica desalojada. Então, há desalojamentos que perdem casas. Vocês viram lá a lama invadindo o município, aqui em Minas Gerais? Então, quantas pessoas ficaram desabrigadas? Então, desalojamento. E as pessoas que trabalhavam ali? Então, perderam o emprego. Então, o desemprego também. E assim por diante. Sem contar que muitas pessoas perderam tudo o que tinha também materialmente. Então, muito da história de vida daquelas pessoas ficaram ali debaixo da lama para sempre, né? Muitas lembranças que não puderam carregar consigo, né? Os que conseguiram sobreviver, né? Que os coitados que nem sobreviveram. Então, meninos, meninas, são muitas as consequências. Então, olha o tanto de coisa que nós temos para organizar nossos parágrafos. E na conclusão, que é aquela, primeiramente, você tem que ter aquela palavra que dá aquela ideia que você está terminando, mas você não vai falar concluindo, você não vai falar isso. Você pode falar portanto, você pode falar logo, porque são conjunções conclusivas. Você pode falar dessa forma. Então, a hora que você buscou uma destas palavras ou expressões, ou outras que você tem sugestões, por exemplo, lá na sua página 17, viu? Na página 17 da sua apostila você tem outras sugestões. Então, aqui já mostrou que você sabe, que você já desenvolveu o seu texto e é hora de concluí-lo. Então, você busca essa palavra que dá a ideia de conclusão. Depois, você faz uma reafirmação, uma retomada do tema. Qual era o tema? Desastres ambientais, né? Então, aí depois eu vou para, por exemplo, desastres ambientais. Então, eu dou uma retomada nele. Desastres ambientais. Sabemos que pode acontecer naturalmente ou provocados pela ação humana. Então, eu posso dizer aqui, ó, provocados ou não, né? Provocados ou não, mostrando sempre que eu tenho conhecimento do assunto. Então, provocados ou não, não importa se provoca ou se foi provocado ou não foi provocado, qual é o resultado disso, né? Mudança significativa na vida
do brasileiro. Por que na vida do brasileiro? Porque nós estamos falando no contexto atual no Brasil, ok? Bom, então, mudança significativa na vida do brasileiro, ou seja, não tem volta, muitas coisas, ó, sem volta, né? Sem volta, muitas coisas. Bom, já é um período. Depois, então, o que a gente vai fazer em vista disso? Ora, há muitas leis ambientais e elogiadas as nossas leis internacionalmente. Só que eu acho que às vezes está faltando mais rigor na aplicação dessas leis. E o poder público às vezes não parece se interessar tanto pela proteção da natureza. Talvez o interesse econômico, e talvez a própria ignorância, parece que não sabe que nós dependemos da natureza para viver. Então, aí eu posso pensar, então, ó, a hora que eu começo a falar essas coisas, vão vindo as ideias. Então, o que eu posso colocar aqui? Eu posso sugerir que leis ambientais, que nós já temos e que dizem que são boas, né, quem entende do assunto, então, leis ambientais, mas mais o quê? Né? Poderes públicos competentes, viu? Poderes públicos competentes. Né? Poderes públicos competentes, eles precisam de quê? Eles precisam ter maior interesse, viu? Que às vezes falta vontade, viu? Maior interesse pela vida, né? Pela natureza do país, né? Pela natureza do país, já que nós estamos falando do nosso Brasil. Então, mas para isso, para que isso surta efeito mesmo, vai ser necessário que hajam com ética, com rigor, viu? Com eficiência, para que tenha eficácia mesmo, né? Tem que ser eficiente e eficaz. E a eficiência em quê? Na fiscalização. Fiscalizar o quê? Olha, tudo que for ter impacto na natureza, o que for fazer, né, o que o homem for fazer, tem que ser bem fiscalizado para que não aconteçam esses desastres de que nós estamos falando. Então, fiscalização de atividades, no manejo do meio ambiente, ou seja, se for manejar o meio ambiente diretamente, por exemplo, essas empresas que vão captar petróleo, que vão perfurar poços, que vão fazer mineração, elas têm que ser bem fiscalizadas. Então, no manejo do ambiente, ou que se não estiver manejando ou atividades que têm impacto direto nele, ou atividades que podem impactá-lo, porque às vezes não é diretamente no meio ambiente, mas o que ela está fazendo, dependendo da forma que faça, pode trazer os impactos, né? Então, aí, eu já tenho bastantes coisas para fazer a minha conclusão também. Então, dessa forma, aí já organizei para você que a gente pensando assim, nós poderíamos chegar a isso, olha. O primeiro parágrafo, que nós vamos abordar o tema, ou lançar nossa tese, mais o argumento 1, mais o argumento 2, mais o argumento 3, aí você se lembra que lá nós falamos sobre isso. Você pode observar aqui, ó, argumento 1, olha ali, ó, falar do ecocídio. No argumento 2, falar de exemplos de ecocídio. No argumento 3, falar de consequências. Então, é isso que foi relacionado aqui, ó. Falou o que é, vamos falar, né, vamos fazer uma abordagem no assunto com a nossa tese, ou abordando o tema, e depois eu mostro que nós vamos falar de ecocídio, nós vamos citar exemplos de ecocídio e nós vamos citar consequências de ecocídio ao longo do texto. Mas na minha introdução, o meu primeiro parágrafo, eu tenho que conseguir mostrar isso aí. Veja bem como ficaria. Não raro,
toma-se conhecimento por meio da mídia de desastres ambientais no Brasil, causados direta ou indiretamente pela ação do homem. Então, observa que quando falamos aqui, ó, desastres ambientais no Brasil, causados direta ou indiretamente pela ação do homem, estamos fazendo a abordagem do tema, olha para você ver, do tema que a banca lhe deu. Então, não tem que ser com as mesmas palavras que a banca colocou na sua prova. Você tem que fazer menção a ele. E fez. E aí, é claro, eu não vou trazer o tema do jeitinho que a banca colocou lá e colocar aqui. Eu vou buscar palavras como isso acontece, é muito difícil de acontecer no Brasil? Não, isso está acontecendo com frequência. Então, ó, não raro, não é raro de acontecer. Não raro, olha uma vírgula, toma-se conhecimento, olha outra vírgula, por meio da mídia. Porque toma conhecimento de quê? Toma conhecimento de desastres ambientais. Só que antes de chegar naquilo que vai completar o termo conhecimento, porque se você falar, toma-se conhecimento, a pessoa pergunta, conhecimento de quê? Então, está lá o que é o complemento dessa palavra conhecimento, mas antes eu intercalei uma informação que é por meio da mídia. Então, esse intercalamento aqui faz com que nós tenhamos de colocar vírgula antes e depois. Agora, ponto final. De uma forma ou de outra, afetam significativamente o ecossistema e a vida humana. Tá vendo? Aqui nós temos o tema e nós temos a nossa opinião, tudo embutido dentro do parágrafo. Ações dessa natureza são classificadas como ecocídio, estou lançando a palavra ecocídio dentro da minha introdução, com exemplos distintos, olha aqui, estou mostrando que eu vou falar de exemplos, porém, na maior parte das vezes, com consequências irreversíveis, né? Quer dizer, os exemplos são diferentes, mas na maior parte das vezes, não importa que exemplo que é de ecocídio que tem, muitas vezes as consequências são irreversíveis. Então, aí você tem o primeiro parágrafo. No segundo, que é o que você vai desenvolver o argumento 1, você se lembra que você vai, então, explicar o que é ecocídio. Depois, então, num período você explica o ecocídio, no outro período, nesse parágrafo, você pode falar que no Brasil ocorreram vários casos, para poder caracterizar que aquilo é ecocídio e depois confirmar que se é crime, então, né, porque atenta contra a vida da natureza e contra a vida das pessoas, precisa ser combatido. E aí pode ficar desta forma aqui, olha. O ecocídio, do grego oikos, casa, ambiente, e do latim sítio, que provoca a morte, é o dano extensivo. Então, aqui, ó, se você não sabia disso aqui, não tem problema. Eu estou colocando só para aumentar o nosso campo de informação. Mas isso aqui você tinha que saber de qualquer forma, porque você tinha que definir ecocídio. Então, aqui, ó, o ecocídio se você não soubesse aquele outro, né, passaria para dar. É um dano extensivo, como que não sabe que é um dano, né? Que destrói parcial ou totalmente, a gente sabe que às vezes não destrói tudo, né? Destrói o quê? O ecossistema de uma região. Então, aí você definiu o que a banca estava querendo, certo? Agora, no Brasil, para confirmar que é o que a banca pede também, que é no contexto brasileiro, nas últimas décadas, confirmando mais um detalhe lá do nosso tema, que é no contexto atual. Aconteceram vários desastres ambientais resultados pela ação do homem. Por que isso é importante entrar aqui? Mesmo que foi sem intenção. Às vezes foi com intenção, ele não está nem aí para o que ele está provocando, e às vezes foi sem intenção de provocar, mas provocou, certo? Então, aí desta forma, o que nós estamos? Estamos confirmando que é ecocídio. Então, eu estou seguindo a mesma linha que a banca me pediu, definir ecocídio. E depois, a banca quer também por que deve ser combatido. Então, já que eu mostrei esse desastre tão grande aqui, né, provocado ou não, intencionalmente ou não pelo homem, então, assim pode-se falar em crime.
não só contra a flora e a fauna locais, como também contra as pessoas. Então, se é crime, o que é que precisa fazer? Precisa ser combatido, exigindo que seja combatido. No terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento do argumento 2, você tem que citar exemplos. Então, nós já fizemos uma lista, né, deles, aqui, ó, eu repeti aqui, só para você ir focando neles, sem precisar ficar voltando o vídeo, viu? Então, e aí você tem o quê? Que colocá-los organizadamente agora dentro do parágrafo. Então, olha, dentre os vários desastres sofridos, citam-se, são muitos, não vou citar todos, então por isso que é interessante falar dentre os vários desastres, citam-se no plural, que eu vou citar mais de um, que ó, o vazamento de óleo na bacia de Campos, Rio de Janeiro, em 2011, veja as vírgulas, olha, citei que é no Rio de Janeiro, vírgula, agora vou citar outra informação, o tempo, quando? 2011, vírgula de novo, o que aconteceu também? O rompimento das barragens de Fundão, Mariana, Minas Gerais, em 2015, e de Brumadinho, barragens aqui está no plural, não é porque Fundão são dois, é porque eu vou citar duas barragens, de Fundão e de Brumadinho, separadinha, que ó, falei onde que é, Mariana, separei por vírgula, falei o ano, separei por vírgula para citar a outra barragem, a de Brumadinho, vírgula de novo para citar onde ela estava situada, e vírgula de novo para citar o ano que aconteceu, tá? Em que aconteceu. Ponto final, terminei este período aí. Este primeiro. Agora vamos ao segundo. Além disso, ó, ideia de soma. Por que além disso? Porque eu vou citar mais desastres. Então, além disso, há os focos de incêndio no bioma Amazônia, que cresceram assustadoramente no ano passado em relação a anos anteriores. Então, se sabemos que estamos em 2020, estou dizendo que eles cresceram em 2019, ok? Por isso, nossos textos devem ter datas. Para completar, olha, ponto final. Mas tem mais. Olha para você ver, mais ideia de som, é para completar o agravamento, vírgula. O que tem para completar o agravamento? As estatísticas confirmam que o ano de 2019 bateu recordes de desmatamento, certo? Aí poderia ter colocado aqui que é na Amazônia, esqueci, você pode colocar no seu. O terceiro argumento que vai formar o nosso quarto parágrafo é quando nós vamos falar das consequências. Então, aqui nós, só recordando que nós fomos fazendo o esqueletinho, então nós falamos que as consequências podem ser irreversíveis, porque vai destruir direta ou indiretamente o ecossistema, vai afetar o meio ambiente, vai afetar pessoas. Por que vai afetar tanto assim? Ora, porque vai haver uma redução de plantas, de animais, contaminação do solo, água, vai esgotar mananciais, vai alterar o clima, né? Então, aqui não é altera do clima, é alteração. Calma. Oh, Jesus. Vamos lá? De novo. Calma. Alteração do clima. Mas consequências, morte de pessoas, desalojamento de outras, falta de emprego, subtração de parte das histórias de vida das famílias, certo? A história de vida dessas pessoas, uma parte delas fica ali morta junto com o desastre. Então eu posso, como é que eu vou jogar isso no parágrafo? Você viu que no parágrafo anterior eu estava falando dos exemplos, né, de ecocídio. Então, com isso, quer dizer, com aqueles exemplos anteriores, acontecem impactos, na maior parte das vezes, irreversíveis. Olha aqui, acontecem impactos e os impactos são irreversíveis. Só que antes de eu falar que eles são irreversíveis, eu falei na maior parte das vezes, então você vê que é uma informação que se intercala dentre essa ideia. Então, por isso, vírgula antes, vírgula depois, tá? Uma vez que ocorre a destruição direta do ecossistema, afetando o meio ambiente e a vida humana. Ponto final, terminou um período, continuando. Assim, vírgula, a redução ou extinção da biodiversidade de plantas e animais,
contaminação do solo, da água e do ar, esgotamento ou contaminação de mananciais, quer dizer, acabar com certos mananciais, com certas nascentes, ou contaminar, alteração climática. Também, somando mais consequência, também se perdem muitas vidas humanas com certos desastres ambientais. Muitos ficam desalojados, sem emprego, perdendo parte de suas histórias de vida. Bem, é aquilo que nós colocamos lá no rascunho, aqui organizado no parágrafo. E, por fim, a conclusão, que é quando eu vou retomar, não, primeiramente eu lanço mão de um termo conclusivo, eu retomo o tema que me foi dado, aí eu penso em algo que poderia solucionar esse problema e faço ali uma colocação final para amarrar tudo. Então, jogando no parágrafo, portanto, né, poderia ser logo, poderia ser dessa forma, mas sempre com a vírgula logo após, desastres ambientais. Olha, os desastres ambientais têm modificado a vida de muitos brasileiros de forma negativa e sem volta. Aí por isso que tem vírgula aqui, porque daqui iríamos para cá, mas antes eu quis especificar naturais ou não, então é um termo intercalado, por isso vírgula antes, vírgula depois. As leis, veja que tem um acento grave aqui, as leis ambientais e demais poderes públicos competentes, resta que se invistam de maior interesse e zelo pela vida natural. Sim, podemos estar acusando que eles não têm tanto interesse assim em proteger o nosso meio ambiente. Então, que se invistam de maior interesse e zelo pela vida natural que forma, tá? Não é forma ou não, é forma. É a vida que forma o ecossistema do país. Para tanto, faz-se necessário mais ética, rigor e eficiência na fiscalização das atividades de manejo do meio ambiente ou que nele tenham impacto, a fim de que a vida se propague na terra, na água e no ar. Ok? Então, dessa forma, agora que você tem o texto todo, viu? Anotadinho, e só corrigindo aqui também, que forma, pela vida, que forma o ecossistema do país. E desta forma, termina aqui a nossa segunda aula gravada de redação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.